O poder das nossas escolhas. Esse é o tema dessa live. Esperar o pessoal chegar. Boa noite. Oi, Marlete, boa noite. Olha, tava travando aqui. Boa noite, a minha conexão tava bem ruim. Eu iniciei essa live umas 3 vezes e depois caiu. Eu acho que agora vai. Me confirmem, por favor, se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Ruth. Oi, Ruth, boa noite. Madi Soares, Marlete. Quem mais? Claudete. Oi, Claudete. Alessandra. Oi, Alessandra. Alessandra, por acaso você é psicóloga? Alessandra, me diga, você deve ser psicóloga, né, Alessandra? Legal. Boa noite. Agora foi. Oi, Josiane. Boa noite, Josiane. Legal que você está aqui, Josiane. Olha só. Josiane, Ruth, Marlete, Solange, Sara. Boa noite. Agora foi. Legal, Alessandra. Acompanha a live. Bem-vinda. Oi, Lucinéia. A live tem o tema: o poder das nossas escolhas. Chegou agora, Josiane. Josiane, você viu minha foto que eu postei no Story? Eu consegui a bendita foto com o Seligman. Consegui, postei nos stories, inclusive. Poder das nossas escolhas. Esse é o tema dessa live, estou digitando aqui. Eu vou pegar esse gancho do que eu estou falando aqui com a Josiane, né? A gente estava lá nesse evento. Enfim, pois é, Josiane, pois é, eu fiquei até o final. Olha, pessoal, vou pegar um gancho aqui para contextualizar para vocês, né? Quem aí estava vendo meus stories, eu consegui tirar uma foto com um cara que é o Martin Seligman. Para quem não conhece, ele é o criador de uma corrente da psicologia que é muito nova e é, assim, muito nova especialmente, na verdade, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ela não é tão nova assim, mas ela é uma linha revolucionária, especialmente para o tratamento de pessoas que têm depressão, ansiedade, e ela ajuda o ser humano a alcançar o máximo potencial, né? Despertar e alcançar o máximo potencial. Eu tenho 2 formações em psicologia positiva, uma é aqui do Brasil, outra é dos Estados Unidos, e ontem eu estive num evento, inclusive onde exatamente conheci você, né, Josiane? E nesse evento teve várias palestras, inclusive ontem, terça-feira, foi um dia que eu não atendi, porque eu estava participando desse congresso, que foi o Mind Summit. Inclusive foi um evento assim sensacional, várias pessoas importantíssimas assim da área da psicologia, com a finalização do Martin Seligman, que foi a última palestra de 1h30 mais ou menos. E assim, foi realmente incrível, ele é um cara histórico, né? Ele tem 82 anos agora, tem 60 anos que ele estuda e ensina psicologia. Então, assim, ele é realmente sensacional. Eu realmente achei que eu não fosse conseguir foto com ele ontem, mas eu cheguei já no evento, assim, procurando formas de conseguir, né, Josiane? E aí eu escolhi ficar até o final do evento e deu certo. Tinha muita gente, mas eu consegui um jeito lá de tirar uma foto com ele. E, assim, foi sensacional. Eu realmente sou apaixonado pela psicologia positiva. Sara, então, você viu o vídeo dele no YouTube? Ele tem um vídeo de 23 minutos que está no YouTube há 16 anos. E é um vídeo realmente incrível, né? Enfim, vamos lá. E aí, o que acontece? Deixa eu só já responder essa pergunta aqui, Solange. Qual o método que você recomenda para paciente com TPB? Você está se referindo a TPB? Você está falando sobre transtorno bipolar? Não, né? O que você está se chamando de TPB, Solange? Eu não estou entendendo qual é essa sigla que você está se referindo aí. E se eu tenho algum tipo de ajuda? Ou você está falando de transtorno de personalidade borderline, é isso? O que você está chamando de TPB, Solange? Legal, Josiane, continua. Então, Solange, vou te explicar. Josiane, continua acompanhando a live. Essa live vai ser muito, muito importante, hein? Poder das nossas escolhas. Solange, eu atendo pessoas que têm transtorno borderline com o mesmo método que eu atendo qualquer outra pessoa. Na verdade, mesmos métodos. Quais são? Psicologia positiva, que é exatamente o que eu estava falando desse evento que eu fui ontem. TCC, terapia cognitivo-comportamental, e também a Gestalt terapia, tá? Agora, grupo de ajuda, não, eu não tenho.
E os meus atendimentos, eles são exclusivamente particulares, tá? Mas se você quiser informações, você manda mensagem para mim. Existem duas formas, inclusive, de você... que é o que eu posso te explicar, né? Existe a possibilidade de você ser atendida por mim. O preço das minhas sessões é um preço mais alto, tá? E existe também a possibilidade de você ser atendida por algum dos psicólogos que fazem parte da minha clínica. Então eu tenho uma clínica de psicologia, que é a clínica Giansante Psicologia. Nessa clínica tem psicólogos que são contratados, orientados, supervisionados por mim. O atendimento deles é de excelente qualidade e é um preço menor do que o meu, tá? O preço meu das minhas sessões é mais alto do que a média, mas se você quiser saber qual é, você me manda um direct depois que eu te explico. Enfim... Então, faça essa escolha, pergunte, tá? Pergunte, procure. Pois é, Josiane, você escolheu estar lá ontem, né? Eu tenho certeza que foi uma repercussão incrível, né? Então, pessoal, pra gente começar a falar sobre as nossas escolhas, deixa eu começar perguntando pra vocês, assim, uma pergunta geral primeiro. Como andam as escolhas de vocês? Como é que estão as escolhas de vocês, de forma geral? E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre as motivações que nos levam a tomar decisões, que nos levam a fazer escolhas que não são saudáveis, como essas escolhas podem destruir a nossa vida, e às vezes essa destruição ela é pouco a pouco, outras vezes ela pode ser de repente, tá? Então existem essas duas possibilidades, assim, a gente pode tomar escolhas que vão pouco a pouco nos destruindo, ou às vezes, dependendo da escolha, a gente pode tomar uma decisão errada que ferra com a nossa vida. E infelizmente isso é muito comum. Então, existem motivações inconscientes que nos levam às nossas escolhas. E eu vou falar sobre isso hoje. Por outro lado, da mesma forma que uma escolha ou que uma sequência de escolhas pode nos destruir, também pode nos construir. E pode melhorar muito a nossa vida, tá? Então, pegando esse exemplo, né, Josiane, do que nós estávamos falando sobre o evento em que estivemos ontem, o que baseou você estar lá, Josiane? Qual foi a base? E eu sempre gosto de perguntar isso, o que baseia as suas escolhas? O que baseia as escolhas que você tem feito? Na semana passada eu fiz uma live sobre amor próprio. E nessa live eu expliquei, inclusive quem não viu eu recomendo que veja, que as nossas escolhas, e é por isso que eu decidi fazer essa live hoje, porque não deixa de ser uma sequência, as nossas escolhas têm algumas bases. Então, por exemplo, eu posso, por amor próprio, escolher participar de um evento, que é o evento que eu participei ontem. Eu, Márcio, por exemplo, tá? Inclusive esse evento foi pessoal e foi profissional, foi as duas coisas. Eu nem separo tanto isso, na verdade, pessoal e profissional, eu nem separo tanto. Mas de qualquer maneira, para ficar didático, isso foi parte da minha vida pessoal, da minha vida profissional também. Porque para mim foi muito bom estar lá ontem no campo pessoal e no campo profissional também, porque aprendi um monte de coisas, enfim. Reciclei um monte de coisas também que eu já sabia, lembrei, outras eu aprendi, enfim. O que baseou a minha escolha de estar num evento ontem, né? Inclusive tendo desmarcado sessões de pacientes para poder estar nesse evento? Por que eu escolhi fazer isso? Bom, primeiro, o que baseou, o que norteou a minha escolha? Primeiro de tudo, amor próprio, certo? Então, amor próprio ele é uma das bases da saúde emocional. Depois, além disso, crescimento profissional. Isso também me baseou. Mesmo precisando de desmarcar alguns atendimentos, mas eu entendo que é para um bem maior, para melhorar mais ainda a qualidade dos meus atendimentos. Eu estou num aprimoramento constante, né? Então, eventualmente, de vez em quando eu faço isso. Às vezes eu desmarco um dia para ir num congresso, num evento. Por outro lado, nessa sexta, dia 15, que é feriado, eu vou estar atendendo normalmente. Na próxima quarta, que é dia 20, é feriado, eu não vou atender. Então, assim, como é que eu faço essas escolhas, né? Muitas vezes eu preciso colocar algumas coisas na balança. Mas o que muita gente esquece é de colocar na balança um elemento chamado amor próprio. E muitas pessoas fazem algumas escolhas com base em impulsos de autodestruição. Eu vou repetir. Muitas pessoas fazem escolhas com base em impulsos de autodestruição. Como é que andam as suas escolhas? As suas escolhas têm se baseado mais no seu amor próprio
ou num impulso de autodestruição? Me respondam isso. Vamos ver quem me responde isso. Eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia, e estar neste evento foi uma oportunidade de validar e confirmar conceitos que venho estudando desde a pandemia. Muito bom, Josiane, muito bom. Inclusive, Josiane, eu já me inscrevi no Mind Summit do ano que vem. Paguei ontem mesmo, fiz o pagamento ontem, não quero desespero pro próximo, dificuldade para tirar foto, já tá pago. Ano que vem vai ser o Adam Grant, é outro psicólogo, né, um psicólogo organizacional, ele vai ser o palestrante internacional, que já foi divulgado lá, e a gente vai ter 20 encontros também online, todos vão ficar gravados, eu cheguei até a ver algumas postagens ali da Adriana Drula, né, que é a psicóloga que foi responsável. Então assim, já fiz o pagamento, já escolhi ontem fazer esse pagamento. Né? Por que eu escolhi fazer ontem um pagamento de um evento que vai ser só em 2025, em outubro, vou pegar isso de novo como exemplo, e que vai ter vários encontros online, vão ficar gravados, sei nem se eu vou conseguir participar ao vivo, mas eles vão ficar gravados. Por que eu escolhi isso? Também por amor próprio e por crescimento profissional. O crescimento profissional sempre baseia muito as minhas escolhas, principalmente quando são escolhas que me levam justamente a aprender. Então, crescimento profissional é um dos meus nortes. Amor próprio é outro, tá? Olha, cheguei em casa e já vi que tem o livro do Adam Grant, Dar e Receber. Ótimo, legal. Claudete, amor próprio. Perfeito, Claudete. Então, isso é muito importante da gente perceber. Outra coisa que às vezes baseia as nossas escolhas, pessoal, é o medo. Vamos supor, eu tive uma situação traumática, digamos que seja, não sou eu não, tá? Mas faz de conta que sou eu. Digamos que eu fui sequestrado, tá? Ou, sei lá, fui assaltado, tive um problema muito sério numa cidade que eu morava, que é o Rio de Janeiro, vamos supor. E depois disso eu não consegui mais sair de casa. Vamos supor, pode ser que eu tenha feito terapia ali durante um tempo, trabalhei um monte de coisa, melhorou bastante, mas depois eu, mesmo assim, passei a ter uma séria dificuldade em sair de casa. Pode ser que eu esteja escolhendo não sair de casa com base no meu medo. Isso é compreensível depois que a gente sofre um trauma. Às vezes a gente acaba escolhendo coisas com base no medo, especialmente uma situação dessa. Estou falando de assalto, sequestro, abuso, estupro, etc. Né? Situações muito delicadas. Às vezes a gente acaba escolhendo algumas coisas com base no medo e a gente não consegue romper com aquilo ali sozinho. Então, o que eu estou querendo dizer com isso a partir de agora? Estou querendo dizer que sozinhos, nem sempre nós conseguimos fazer as melhores escolhas possíveis. Por quê? Porque muitas vezes as nossas escolhas são determinadas por forças inconscientes que são maiores do que a nossa vontade consciente. De novo, muitas vezes as nossas escolhas são baseadas em forças inconscientes que são maiores do que a nossa vontade consciente. Deu para entender isso, pessoal? Vocês conseguiram entender? Me digam aí. Porque isso que eu acabei de falar, isso não é uma coisa tão simples, tá? Não é. Especialmente para quem nunca ouviu isso, para quem nunca fez terapia, para quem não tem a menor ideia do que é terapia. Eu escolhi voltar para Ubatuba e ver as belezas que sempre me encantou e que eu perdi. Olha, pois é. Maravilha. Muito bom. Então, o que baseia as suas escolhas? Quando eu falei para vocês nos stories, aqui no post também que eu fiz hoje sobre a live, né? Que nós temos motivações inconscientes para as nossas escolhas, prestem atenção nisso. O inconsciente nada mais é do que aquilo que você não percebe. Só isso. Não tem tanto mistério ou tanto segredo, tá? Mas, quer dizer, às vezes até tem, né? Mas na verdade deixa de ter quando a gente começa a perceber. Então, de novo, tente perceber o que baseia cada uma das suas escolhas. Isso é um truque, tá? Isso é um segredo para que a gente consiga viver melhor. Então, vamos lá. Você tem a escolha de ter uma alimentação saudável
ou de ter uma alimentação que vai destruir teu corpo, pouco a pouco. Vai, né, aumentando o colesterol, triglicérides, pressão arterial. Você tem essa escolha. Você tem essa escolha de se alimentar super mal, ou talvez se alimentar apenas mal. Aí você vai engordar um pouco, não vai ter tantos efeitos visíveis a curto prazo. Mas um dia, quando você tiver 50 anos, 70 anos ou 80 anos, em algum momento você vai sentir as consequências disso. Então o que acontece? De uma certa forma, até um certo ponto, a gente é livre para escolher. Mas a gente não consegue escolher as consequências. Então vamos lá, eu quero comer uma pizza inteira, mas eu quero... Olha só, presta atenção, vou dar um exemplo. Eu escolho comer uma pizza inteira, 8 pedaços de pizza. E eu escolho que essas calorias não vão se acumular no meu corpo. Não tem como, né? Eu quero comer pizza todo dia, o dia inteiro, e eu tô escolhendo não engordar. Tem como? Não, não tem como. Então amadureça, saia do pensamento fantasioso e assuma as consequências disso. Então, inclusive, a própria terapia tem muito esse viés de você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. A terapia também é um processo de amadurecimento emocional. Não é só se livrar de traumas ou reduzir o impacto deles. Não é só isso. É também trazer um amadurecimento mental, um amadurecimento emocional. É te ajudar a amadurecer, a adultecer, se tornar adulto. Quantas pessoas são crianças em corpo de adulto? A pessoa muitas vezes tem 5 anos de idade num corpo de 30, num corpo de 40 ou de 50. Porque não tem maturidade emocional absolutamente nenhuma. Tá? E aí você tem, se você se encaixa nisso, você tem a possibilidade de amadurecer pouco a pouco, ou você tem a possibilidade também de escolher não amadurecer, é uma questão de escolha. Mas, volto a dizer, a maioria das escolhas que a gente faz tem motivações inconscientes. Então tem algumas escolhas que muitas pessoas fazem que têm como base, por exemplo, permanecer no papel de vítima. Tá? Então, e isso, de novo, repito, é muito inconsciente na maioria das vezes. Então, para me manter num papel de vítima, por exemplo... Aliás, deixa eu fazer um parênteses antes. Isso aqui é um exemplo só, tá? O que eu vou falar não é uma regra. Presta atenção nisso. É uma situação que eu vou falar que é comum, não é uma regra, não estou generalizando. O que eu vou falar é comum, não é uma regra. Para permanecer no papel de vítima, eu não ganho dinheiro. Eu não prospero financeiramente. Por birra em relação aos meus pais, eu não prospero. Eu vou mostrar para os meus pais que o filho deles deu errado e não consegue ter prosperidade financeira de jeito nenhum, não consegue ganhar dinheiro. Eu já vi isso acontecendo várias vezes, tá? Já percebi isso várias vezes acontecendo. O que mais? Outras coisas, outras crenças que impedem a prosperidade, né? Que impedem o crescimento. Eu me vejo como uma criança. Para me manter como uma criança, eu me mantenho dependendo financeiramente do meu pai, da minha mãe, do governo, do bolsa daqui, do bolsa de lá. Uma coisa é precisar de uma ajuda por um tempo transitório. Isso é totalmente aceitável, normal. Outra coisa é depender disso pro resto da vida. Sinceramente, sinto muito, na minha visão, isso não é aceitável. Não é. Você ficar nisso a vida toda, pelo amor de Deus, não. Não. Escolha evoluir. Escolha amadurecer. Escolha descobrir formas de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro entre aspas, né? Porque a gente não ganha. A gente fabrica, a gente faz dinheiro com o nosso trabalho, tá? Não é que esse ganhar, eu não gosto nem tanto dessa palavra, eu falo pela força do hábito, mas eu nem gosto da expressão ganhar dinheiro, porque não é uma coisa que a gente ganhou de graça, não é? A gente conquista, a gente fabrica, a gente faz com as nossas escolhas e com as consequências das nossas escolhas, que são consequências muitas vezes do quê? Positivas, tá? Então agora eu quero perguntar para vocês, com base nisso que eu estou falando de novo, como é que estão as escolhas de vocês? Como é que está a qualidade das escolhas de vocês? As escolhas que vocês têm feito, têm levado vocês para o objetivo que vocês querem? Ou têm levado vocês para um objetivo que vocês não querem? Vamos supor, vou de novo dar um exemplo de emagrecimento. Uma pessoa que está com 120 quilos, e ela tem, sei lá, 1,60 m.
Tá muito, muito acima do peso. Muito obesa. Muito, muito, muito. O que a pessoa faz? Ela tá lá com 120 quilos, aí ela escolhe. Olha, final do ano tá chegando. Vou fazer uma promessa de que a partir de janeiro... Quem já ouviu isso aí, né? A tal da lista de final de ano. Vamos fazer a lista de final de ano que nunca dá certo. Aí vamos ver se essa vez vai. E não vai. Por quê? Não adianta só você botar na lista, no papel. Até vai funcionar se você tiver base nessas escolhas. Aí funciona, senão não vai funcionar, tá? E se tiver base, não precisa esperar janeiro, não. Você pode começar hoje. Você pode começar numa quarta-feira, 8h30 da noite. Hábitos novos. Não precisa esperar 1º de janeiro, não, que isso aí é bobagem. Não muda nada. Você pode até usar como uma motivação extra, mas não espera isso para emagrecer ou para o que quer que seja para tua vida que você queira. Então vamos lá, mas vamos pegar o exemplo lá de novo do cara que tem 120 quilos, 1,60 m, super acima do peso, super obeso, e ele escolhe que ele vai emagrecer. Daí no próximo final de semana, os amigos dele vão chamá-lo para ir para uma pizzaria e ele vai. E aí o que ele faz? Ele come lá uma pizza inteira. Mas ele já não tinha escolhido emagrecer, por que naquele sábado ele foi lá e comeu uma pizza inteira? Ah, mas foi só um sábado, então beleza. No domingo o que acontece? Tem outros amigos que convidam ele para ir para outro lugar, para um churrasco. Ele pega e vai naquele domingo. Aí ele já botou o pé na jaca no sábado e no domingo. Aí o que ele faz? Segunda-feira, adivinha? Ele tinha decidido que ele ia para academia, né? Ou, sei lá, fazer qualquer esporte. Mas, como ele pisou na jaca sábado e domingo, segunda-feira ele fala, não, nem vou pra academia, esquece, não vou fazer esporte não, deixa pra lá. Segunda que vem eu começo. Né? E aí o que acontece? Acontece exatamente uma frase que eu acabei de ler aqui nos comentários, que é: minhas escolhas estão todas no automático, sem planejamento. No caso desse cara de 120 quilos, ele até colocou lá uma meta. Não, eu quero emagrecer, eu quero perder 30 quilos. Só que se ele ficar nesse ritmo, não adianta nada ele colocar uma meta. Ele tem que sair do automático. Ele tem que perceber. O que tem dentro de mim que me faz... Tem 1,60 m, 120 quilos. Que me faz ir lá pra pizza, pro sorvete, pro chocolate, mesmo tendo decidido emagrecer. Será que é uma coisa que, sei lá, uma crença de que eu não posso ser feliz? Ou é um desejo inconsciente de morrer? Né? Porque pode ser também obesidade mórbida, o próprio nome fala, mórbida, né? Mata. Então o suicídio não é só quando a pessoa pega uma arma e dá um tiro na cabeça. Pode ser aquele excesso de comida, a pessoa explode, né? Vai ter um AVC, vai ter um infarto, são formas inconscientes de se suicidar. Não é só dar um tiro na cabeça, não. Não é só dessas formas assim, mega agressivas. Overdose de droga, tá? Então, cocaína, crack, isso tudo é suicídio, tá? É suicídio. Só que muitas vezes são formas de suicídio que não são conscientes. Na verdade, não são conscientes essas formas. Exceto aquela pessoa que pega e dá um tiro na cabeça, outras maneiras mais, né, drásticas de se matar de uma vez. Tirando isso, não é consciente. Então, muitas dessas escolhas são assim. Outro exemplo, uma pessoa que se coloca em relações muito abusivas. Sabe assim, aquela pessoa que vai namorar um cara que ele é traficante? E às vezes a pessoa sabe disso, ela sabe, ou ao contrário, né? Porque não é só a mulher que vai buscar relação abusiva, às vezes o homem busca também. E às vezes a mulher que é abusiva, né? Não é só o homem que é abusivo, mulheres às vezes também são. E aí, por que isso? Tem algum impulso ali de autodestruição, autopunição. Muitas vezes é alguma coisa ligada à culpa. Quando a gente sente culpa, a gente busca punição. Isso é muito forte na nossa cultura. Se você é culpado, você tem que apanhar. Só que agora, se não tem ninguém externo para me bater, nem meu pai, nem minha mãe que me bateram, nem minha avó, nem meu avô, nem sei lá quem mais, ainda tem eu. E aí eu me bato como? Fazendo escolhas ruins. Fazendo escolhas que vão me fazer mal, que vão me levar a ter diabetes, que vão me levar a ter pressão alta, que vão me levar a ter um AVC, um infarto e morrer. Que vão me levar a não ter dinheiro para fazer terapia, que vão me levar a querer fazer terapia com um psicólogo que cobra um preço que eu não posso pagar, mas aí eu também não quero me organizar e nem consigo, não quero ou não consigo. Eu não aceito alternativas, e aí por isso eu fico sem tratamento. Né? Então tem várias pessoas
Tem várias pessoas, vou de novo dar esse exemplo. Várias pessoas entram em contato comigo, Márcio, não posso pagar o preço das suas sessões. Eu falo, pois é, meu preço é esse. Aí tem uma alternativa que é o quê? Tem psicólogos de uma clínica de psicologia que eu fundei, que é a Jansante Psicologia, que cobram um preço menor do que as minhas sessões. Existe essa possibilidade. E algumas pessoas falam, não, Márcio, eu não quero. Pois é, sim, milagre eu não faço, né? Então, às vezes, algumas pessoas têm uma rigidez mental grande demais. Eu quero que seja isso, quero que seja aquilo ali que está fora do meu alcance, é aquilo que eu quero. Aí você está agindo como uma criança teimosa. Então vamos perceber isso. Vamos perceber quando você age como uma criança teimosa, mimada, que só quer aquilo ali, que não aceita alternativas, que não flexibiliza. Aí você vai buscar um tratamento mais caro do que você pode pagar, e aí você não quer se organizar ou não consegue, você não se trata. Então assim, para que fazer escolhas ruins, né? Para que? Pensa aí comigo. Então você precisa escolher se tratar. Preste atenção nisso, você precisa escolher fazer terapia. Tem coisas, pessoal, que ninguém vai fazer por vocês. Ninguém. Inclusive nem o psicólogo. Eu sempre falo para os meus pacientes, o sucesso da terapia não depende só de mim. Ele depende mais do paciente do que de mim. Ele depende 51% do paciente ou mais do que de mim. Minha parte é no máximo 49%, porque eu não estou na cabeça do paciente. Eu não vou puxar ninguém pelo pescoço para terapia. Se a pessoa quiser falar, amanhã, Márcio, estou desistindo, ela vai desistir. Eu não tenho o que fazer. E vez ou outra acontece, alguns pacientes às vezes desistem. Ou por autoabandono. Às vezes é por uma crise financeira verdadeira. Quando é, geralmente a pessoa busca outro psicólogo. Ou se organiza de novo e passa comigo em algum momento. Mesmo que demore um pouco, mas passa comigo. Escolhe se organizar para poder voltar. Para poder fazer terapia novamente. Então você precisa escolher se tratar. Você precisa reconhecer que você pode estar precisando de tratamento. Quantas pessoas negam isso? Olha, eu tô com o pé quebrado, ou eu tô com o joelho quebrado, e eu escolho esperar que Deus faça um milagre, e eu não vou no ortopedista, não. Eu vou deixar que Deus faça um milagre aqui na minha perna. Alguém faz isso? Acho que não, né? Pode até ser, mas aí assim, Deus já fez o milagre. Deus deu o cérebro, Deus deu a vida, certo? Deus deu o poder do teu pensamento. Deus eu acredito inclusive nisso que eu tô falando, tá? Não tô nem falando de psicologia aqui, agora tô falando de crença mesmo, crença minha. Eu acredito muito em Deus. Acredito inclusive que ele já fez um monte de milagre por aí e muita gente nem percebe. O próprio fato de você estar vivo e respirando, de você ter um cérebro, de você ter um corpo que funciona. Agora, Deus também quer que você faça a tua parte. Então você tem que agir. Isso se chama livre-arbítrio. Por mais que a gente saiba que ele não é tão livre assim, né? Mas é livre no sentido de que você tem algumas escolhas, que você tem que se apoderar, se apropriar, se empoderar e se apropriar da sua vida. Você precisa se apropriar do poder das suas escolhas, o poder da organização financeira, o poder do investimento financeiro, o poder de dedicar 10 minutos por dia. Não para ficar rolando o feed do Instagram só porque a dopamina está subindo, mas para você ir fazer um alongamento, para você ver um vídeo de educação financeira, para você fazer algo construtivo que te leve para um crescimento profissional. O que você escolhe? Você escolhe ficar igual ou você escolhe crescer? Então você vai colher o que você está plantando, não se esqueça disso. Você consegue fazer algumas escolhas. A gente não consegue escolher tudo, né? Eu escolho ir pra Lua. Você pode escolher, eu só quero ver você chegar na Lua. Você não vai chegar na Lua, tá? Eu escolho tal coisa que tá completamente fora do meu alcance. Olha, você pode escolher, mas aí você vai ter que lidar com a frustração de não ter, né? Então, não adianta também a gente fazer escolhas que são super fantasiosas. Eu escolho perder dos 120 quilos pros 90 em um mês. Não dá, não viaja na maionese, não dá. Não viaja. Amadureça, né? Então, assim, muitas pessoas colocam metas fantasiosas, impossíveis de serem atingidas, que são metas, às vezes, infantis, baseadas num pensamento fantasioso, e pensam que isso vai funcionar. Não vai, não tem como funcionar. Não tem como.
Então as nossas escolhas elas têm que ser maduras. As escolhas de final de ano geralmente não dão certo porque são baseadas em imaturidade e na estatal da espera por um milagre. Tipo, virou ano, Deus vai me abençoar agora e agora vai. Até isso dura geralmente uma semana. Né? Essa dopamina do final do ano, né? Às vezes até 2 dias. Chega no dia 2, 3 de janeiro, ferrou, já era já. A não ser que tenha uma base emocional sólida por trás. Se tiver uma base emocional sólida, você não vai esperar até dia 1º de janeiro. Você pode fazer hoje, 8 horas da noite, 39 minutos, uma escolha de: vou cuidar mais da minha alimentação, vou olhar para mim com mais cuidado, vou olhar para mim com mais carinho, vou fazer escolhas em prol da minha saúde mental, em prol da minha saúde emocional. E vou buscar ampliar a minha consciência, ampliar o meu crescimento pessoal, ampliar o meu crescimento profissional. Vou buscar atender as minhas necessidades, conhecer as minhas necessidades. Vou olhar para o espelho e vou refletir sobre isso, tá? Vou pensar nisso. Eu não vou deixar as coisas que o Márcio está falando nessa live desaparecerem. Não. Eu vou realmente olhar para mim e vou me perguntar quais são meus objetivos, quais são as minhas metas, o que eu quero, quais são as minhas necessidades. Não que eu vá atingir amanhã, não, mas eu tenho que conhecer, eu tenho que saber para onde eu quero ir. Então, se eu pego o carro e não sei para onde eu vou ficar girando em volta do quarteirão eternamente e não vou sair do lugar. A gente tem que ter algumas metas, né? Se eu pego o carro e quero ir lá para Manaus, o GPS vai lá para Manaus. Se eu quero ir lá para Porto Alegre, meu GPS vai lá para Porto Alegre. Então, se é norte, se é sul, é sul. Para onde o meu carro me leva? Eu tenho que apontar para um objetivo. Como eu vou fazer para chegar lá em Manaus? Nossa, é longe pra caramba, né? Vão ser muitas estradas e tal. Eu vou ter que planejar, vou ter que olhar, vai demorar. Mas as minhas escolhas precisam ser compatíveis com o meu objetivo de chegar em Manaus. Se eu estou escolhendo sair daqui hoje e chegar em Manaus, entre aspas, eu estou escolhendo sair dos 120 quilos e chegar nos 70, aí estou lá no meio do caminho, eu pego o carro e vou lá para o sul de novo. Então as minhas escolhas estão a favor ou contra os meus objetivos. É por isso que a gente tem que ter metas e objetivos. E às vezes eles são mais definidos, às vezes não. Por exemplo, eu quero emagrecer 30 quilos em um ano. Dá para pensar. Então primeiro eu ponho essa meta. Depois eu tenho que organizar. O que eu vou precisar? Médico. Fazer vários exames. Né? Provavelmente um endocrinologista. Olhar um monte de hormônio, tireoide, né? Etc. Nutricionista. Profissional de educação física. Enfim. Então eu vou ter que olhar um monte de coisa para poder atingir essa meta daqui a um ano. Não daqui a um mês, né? Não daqui a um mês, daqui a um ano. E eu vou ter que tolerar essa demora. Porque se uma pessoa tem 1,60 m e chegou em 120 quilos, olha, demorou para ela chegar nesse peso, né? Demorou. Se você tá com a tua saúde emocional destruída hoje, muitas vezes eu vejo a pessoa tem 60 anos de idade, ou 70, ou 50, ela vai pra terapia, achando que o psicólogo vai fazer uma mágica em uma sessão. Como se eu tivesse um pó de perlim-pim-pim lá pra fazer toda a tua dor sumir. Ir lá pra outra dimensão, assim. Não dá, né? Por isso que eu explico que terapia é um processo de médio a longo prazo. Tem que ser feita uma sessão por semana. Toda semana. 50 minutos de duração. Infelizmente eu vejo que o SUS e várias outras pessoas, né, às vezes fazem uma vez por mês. Uma vez por mês não é terapia, é acompanhamento psicológico, tá? Não é terapia. Terapia tem que ser feita de forma semanal. E não dá pra gente contar só com o governo muitas vezes. E muitas vezes uma pessoa que tem uma condição financeira ruim, que tá numa situação onde ela está pobre, né, financeiramente, às vezes não é só o dinheiro que tá pobre, não. Às vezes a mentalidade tá pobre. Por quê? Porque eu não faço nada e fico esperando que o governo me dê dinheiro. Ou meu pai, minha mãe, ou sei lá quem. Então, a mentalidade da pessoa está pobre. A mentalidade da pessoa é uma mentalidade escassa. E aí a pessoa vai ficar eternamente ali sendo sustentada, querendo ser sustentada, e vai viver frustrada, né? Porque ela não assume a responsabilidade pela própria vida por fazer escolhas. E às vezes muitas vezes a pessoa tem medo, né?
E às vezes existem crenças que são pensamentos que a pessoa absorveu que vêm lá da infância, da adolescência, que estão norteando isso. Muitas vezes essas crenças são vozes, entre aspas, né? Que a pessoa carrega, que vem do pai, da mãe, quando ele fala. O pai fala, a mãe fala, você é burro, você é incompetente, você é incapaz, você é vagabundo, você é um tonto, você não... etc. Tem um milhão de coisas aí. E às vezes a pessoa norteia a vida dela inteira com base nisso. Inteira. Ela pega aquilo ali, absorve como se fosse uma verdade absoluta, e ela acredita, eu sou burro, eu não dou conta de nada, e ela fica ali, com o potencial totalmente restrito. Tá? Então, é uma escolha sua se você vai manter o teu potencial aprisionado, adormecido, ou se você vai buscar libertar esse potencial. Não é que você vai encontrar uma chave do tipo, pronto, abri, meu potencial explodiu de hoje para amanhã. Não, não existe isso. Mas você vai destrancar essa jaula do teu potencial e ele vai sair aos poucos, devagar. Você vai perceber esse potencial. Esse potencial vai te ajudar a fazer novas escolhas. Essas novas escolhas vão te levar para um crescimento maior, emocional e financeiro. Esse crescimento maior, emocional e financeiro vai te possibilitar fazer escolhas ainda melhores. E isso vai te dar um crescimento emocional e financeiro ainda maior. E aí você vai conseguir fazer escolhas melhores ainda. E aí você entra num ciclo virtuoso, positivo. E não naquele ciclo vicioso absolutamente negativo, tóxico e trágico, né? Lisete, Fernanda, Valéria, boa noite. Boa noite. Quem tá chegando agora, a gente tá mais ou menos na metade da live, tá? Temos um tempinho razoável ainda. Acho que uns 20 minutos, por aí. 20, 25. E a live vai ficar gravada, tá? Inclusive, pessoal, quem quiser compartilhar essa live, cliquem aí do lado do coraçãozinho, tem um aviãozinho que vocês podem clicar para compartilhar essa live com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com ouvir um psicólogo falando, para descobrirem que o psicólogo não é um bicho de 7 cabeças, para descobrirem que o psicólogo não morde, né? Para descobrirem que o que um psicólogo fala pode entrar na tua mente e fazer sentido. Então compartilhe essa live, mandem aí para 5 pessoas da tua lista, né? Mandem pelo direct, 5, 10 pessoas. E outra coisa que eu esqueci de falar também, não era para ter esquecido, mas eu sempre esqueço. Curtam essa live, tem um coraçãozinho aí embaixo, curtam, porque isso faz o Instagram ver que essa live está boa e mostrar essa live para mais pessoas, tá? Mais seguidores meus recebem a notificação de que eu tô ao vivo, e quanto mais vocês curtem a live, mais o Instagram mostra que eu estou ao vivo. De vez em quando eu esqueço de falar isso, mas eu tenho que lembrar de alguma maneira de não esquecer. Tenho que falar isso desde o começo. Olha, Alessandra, eu decidi sair do meu antigo emprego porque estava acomodada e me enganei em outro pensando no futuro, pensando em toda a experiência que eu posso adquirir. Eu viajo 30 km todos os dias para ir nesse novo emprego, está valendo a pena. Faz muito sentido o que você está falando. Então, olha só, Alessandra, deixa eu dar um exemplo concreto aqui para vocês, tá? Dar um exemplo concreto que tem a ver com isso que você está falando. Às vezes, a gente não consegue fazer a escolha que a gente quer na hora que a gente quer. Então, vamos dar o exemplo de uma pessoa que quer comprar um carro que custa R$200 mil. Pode ser que essa pessoa consiga comprar esse carro amanhã? Dependendo da realidade financeira dela, pode ser. Pode ser também que não. E pode ser que inicialmente ela precise comprar um carro que custe R$30 mil. Só que aí, se ela quer um carro que custa R$200 mil, poderia dar muitos exemplos, tá? Mas eu estou dando esse exemplo aqui de um carro. A pessoa vai começar ali a comprar um carro que custa 30 mil. Pode ser que até um tempo atrás ela nem tivesse carro. E aí o que acontece? Daqui a algum tempo ela vai trabalhar, ela vai ganhar mais dinheiro, porque a gente pode ter uma realidade financeira melhor. Eu não quero que ninguém se condene a eu nasci pobre e vou morrer pobre. Pelo amor de Deus, isso é uma mentalidade muito limitada, tá? Então, se eu nasci pobre, tenho uma história pobre, eu posso morrer rico, financeiramente e emocionalmente. A não ser que eu não queira. Se não quiser, nada contra.
Só tenha consciência de que você vive num mundo capitalista onde se você não tiver um dinheiro que te permita ter uma condição de conforto, você não vai ter conforto. Então, hoje eu compro lá aquele carro de 30 mil. Passa um tempo, eu compro um carro. Entendi, Alessandra. Me engajei, entendi. Engajei em outro pensando no futuro. Entendi perfeitamente. Então, nesse caso, se eu quero um carro de 200 mil, eu vou comprar um de 30 primeiro, vai passar um tempo, eu vou ganhar mais dinheiro, e eu vou comprar um de 60, um de 100. Em algum momento eu vou chegar num carro de 200, que é aquele carro lá que eu quero. Né? Então, a gente precisa ir pensando muitas vezes, pessoal, por etapas. Então, às vezes, a gente não consegue fazer a melhor escolha que a gente quer. Eu vou ler de novo tua frase aqui. Eu decidi sair do meu antigo emprego porque eu estava acomodada e me engajei em outro. Pensando no futuro, pensando em toda a experiência que eu posso adquirir. Eu viajo 30 km todos os dias para ir nesse novo emprego, está valendo a pena. Faz muito sentido o que você está falando. Então, Alessandra, olha só, pensando nisso, né? Viajar 30 km todos os dias é o ideal? Olha, talvez não. Só que se vale a pena, você está colocando na balança, o positivo é melhor que o negativo, maravilha. Quer dizer, é uma escolha que pode não ser a melhor escolha para mim em absoluto. Não é exatamente o que eu queria, talvez. Mas se eu já me engajo, tá ótimo. Se já vejo que vale a pena, então tá ótimo. Então, assim, às vezes a gente não vai conseguir fazer aquela escolha que é o ideal, mas a gente faz a melhor escolha que dá para aquele momento e às vezes isso é maravilhoso já. Tá? Às vezes isso é muito melhor do que uma escolha anterior. Então, quantas pessoas ficam presas num trabalho atual por medo? Quantas pessoas ficam presas num concurso? Olha, eu sou, sei lá, sou concursado e trabalho na área X, ganho tantos mil por mês ali. Tá uma merda há 10 anos, ou há 20 anos já, mas eu tenho a segurança ali do dinheiro que vem do governo. A segurança do dinheiro ali. Então, é uma escolha. Só que você tem que bancar essa escolha, né? Tem pessoas que às vezes se destroem porque às vezes o sistema público é um caos. Algumas pessoas conseguem até lidar com isso emocionalmente, sem tantos problemas. Outras às vezes precisam até pedir exoneração, dependendo do caso. Com algum planejamento financeiro, lógico, né? Não é de repente, óbvio. Mas a gente tem que ir pensando em quais são as escolhas, as melhores escolhas que a gente pode fazer nesse momento da nossa vida. Então eu vou te perguntar, quais são as melhores escolhas que você pode fazer por você hoje? E uma delas que eu vou dizer para vocês que eu garanto que é uma escolha que precisa ser inadiável é a terapia. Porque sem saúde emocional não existe saúde física. Sem saúde emocional não existe nada. Sem saúde emocional não existe saúde. Eu estava ontem nesse congresso, que foi o Mind Summit em São Paulo. Eu já nem estou em São Paulo mais, eu estou em Curitiba agora. Nem estou em Ubatuba também, vou voltar para Ubatuba sábado. E nesse congresso ontem, teve vários palestrantes, inclusive teve o expoente máximo ali, que foi o Martin Seligman, né? E a gente passou o evento inteiro escutando isso, que sem saúde mental não existe saúde física. Sem saúde mental não existe saúde. A saúde mental tem que ser priorizada. Teve uma palestra sensacional de uma jornalista, que é a Isabela. Nossa, meu Deus, Isabela Camargo. Foi sensacional uma palestra dela falando sobre burnout. Sensacional. Ela teve um episódio de burnout ao vivo na televisão uma vez. Se eu não me lembro, foi na Globo, não lembro qual foi. Mas eu tirei uma foto, inclusive, com ela. Foi sensacional ela falando sobre a necessidade de empresas, né, tomarem medidas a favor da saúde emocional dos colaboradores. E não só a favor da saúde física. Também a favor da saúde mental, da saúde emocional. Então tem tido, Valéria, ela é maravilhosa mesmo, tem tido um movimento atualmente em prol da saúde emocional. Então você não pode deixar a tua saúde emocional para depois. Não pode. Valéria, essa jornalista Isabela, né, ela mostrou pra gente uma foto, que foi muito interessante isso, de trabalhadores. Olha só, pessoal. Trabalhadores de... eu não lembro exatamente de onde. Acho que era dos Estados Unidos. Mas aí o que acontece? Os trabalhadores estavam num prédio de 69 andares. Eles estavam sentados aí no parapeito, sem proteção, no andar de número 69.
comendo em 1900, acho que era 932, 929. Não existe isso mais, né? Graças a Deus, não existe. Já, mas imagina, está no andar número 69, vários trabalhadores ali comendo, olhando para baixo, e dane-se o risco. Um século atrás. Então as empresas evoluíram para proporcionar essa segurança física. E a emocional? Cadê? Quanta gente fala que saúde emocional é mimimi? Vocês já ouviram isso? Quantas pessoas pensam que autocompaixão é mimimi? Não é. Mas quantas pessoas pensam que eu vou parar para cuidar da minha mente? Quantas pessoas pensam que isso é mimimi? Mimimi? E não é. A Simone Biles é um outro exemplo, né? Ela não competiu nas Olimpíadas anteriores, Olimpíada passada, pela saúde mental dela. Depressão e tudo mais. Ela escolheu priorizar a saúde emocional dela. Uma atleta de ponta escolheu priorizar a saúde emocional dela. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de algumas coisas em prol da nossa saúde emocional. Às vezes, a gente tem que abrir mão de um relacionamento que está tóxico, que está abusivo. E isso pode ser um casamento, um namoro, isso pode ser um casamento de 30 anos. De repente você tolera um marido, ou de repente você tolera uma esposa que é narcisista, psicopata, ou sei lá o quê. Você tá preso nesse inferno aí há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Só que tem um detalhe, né? Você tá preso entre aspas. Na verdade, você não tá preso no casamento. Você tá preso na tua mente. Não é a esposa que te prende, não é o marido que te prende. É você que se prende. Márcio, meu Deus do céu, sou eu que me prendo e agora? Cadê a chave? Pois é, procure. Eu não vou te entregar a chave. Tá aqui na minha mão a chave. Não tem como, a chave não tá em mim, né? A chave da minha mente tá em mim, da tua mente tá em você. Então não adianta você me perguntar onde é que tá a chave. Eu não vou te entregar, porque eu não sei. Né? Tá em você. Se você fizer terapia comigo, eu te ajudo a encontrar. As chaves. Se você fizer terapia comigo, pode ter certeza que eu ajudo a encontrar. Hoje, inclusive, eu atendi um paciente novo que começou a terapia hoje, e eu expliquei para ele o seguinte: fulano, e eu explico para vocês também da seguinte forma, né? O que nós fazemos na terapia? Você vai imaginar que a tua mente é um quebra-cabeça. Nas primeiras sessões a gente vai olhar para uma peça de um lado, peça de outro, outra peça, tudo parece desencontrado. Então, tentar um problema no meu trabalho, na minha família, com a minha esposa, dinheiro, não sei o quê. Com o tempo, esse quebra-cabeça, eu vou entendendo esse quebra-cabeça. Não é tanto uma função sua entender, é mais uma função minha. Essa função de entender a tua mente é minha. Eu vou te ajudar a entender. Tá? Então, quando muita gente fala, nossa, eu não consigo me entender, a mente humana é incompreensível. Não, não é incompreensível. Ela é incompreensível para quem não estudou. Para mim, que estudei, eu compreendo. E vou te falar, não é difícil de compreender. Para mim não é, porque é meu trabalho. Às vezes demora um pouco. E a gente vai, a cada sessão, e foi mais ou menos assim que eu expliquei para esse paciente que começou hoje, a cada sessão a gente vai formando uma imagem aqui dessa parte do quebra-cabeça, uma outra imagem, até que no final a gente tem uma imagem formada da tua mente. E a gente vai ampliando essa imagem ao longo do tempo. E isso vai fazer você lidar melhor com as suas emoções. E isso vai fazer você resolver problemas que antes você achava que não tinha solução. Alguns você vai descobrir, puta merda, esse de fato não tem solução. Então, esse que não tem de verdade, você vai aprender a lidar. Exemplo, morte. Luto. Perdi um filho, perdi uma mãe, ou perdi, sei lá. Isso aí não vai ter solução mesmo, você não vai trazer de volta. Então a gente vai aprender a lidar. Vai parar de sentir dor? Não, você não vai parar de sentir dor, mas você vai administrar melhor e vai lidar melhor. Só que tem muitos problemas que a gente consegue exterminar da nossa vida. E às vezes a pessoa não consegue porque ela está presa numa carência. E aí ela tolera aquele marido insuportável, naquele casamento que já morreu faz tempo. Ou aquela esposa insuportável, naquele casamento que já morreu faz tempo. E mais, às vezes você é a pessoa insuportável, né? Às vezes não é o marido ou a esposa, pode ser que seja você que está aí me ouvindo. Então, em prol de si mesmo, porque assim, se você é insuportável pro outro, certamente você também é insuportável para você, né? Se você é chato pra caramba pro teu marido, pro tua esposa, imagina para você, que você convive com você o dia inteiro. Então, se você é chato, tóxico pro outro, pelo amor de Deus, como é que você convive com você? Então, assim,
como é que você quer viver a tua vida? Então, pessoal, essa live de hoje está sendo bastante reflexiva. Quem está chegando no final, essa live vai ficar gravada. E assistam, tá? Tá faltando 10 minutos já pra gente acabar. Quero saber também, pessoal, por acaso, quem está aí, quem aí participou do desafio que eu fiz, que foi aquele desafio 7 dias de conexão com você. Quem participou? Inclusive o desafio terminou já. Tem várias pessoas que entraram em contato comigo para fazer terapia comigo, para fazer terapia com o Ricardo e o Samuel, que são os psicólogos da equipe, Claudete, Fernanda. Então, algumas dessas pessoas que entraram em contato comigo já estão com os horários agendados, tá? Seja comigo, com o Ricardo, com o Samuel. Enfim, parabéns para quem entrou em contato comigo depois do desafio. Se você que está fazendo o desafio não entrou em contato comigo para agendar a sessão, entre em contato. Depois que essa live terminar, não sabe qual é o preço das minhas sessões, quer saber, pergunta. Que eu vou explicar o preço comigo, o preço com o Ricardo, com o Samuel. Não fez o desafio e tá querendo fazer terapia, não importa. Manda mensagem pra mim e pergunta. Você que tá vendo essa live agora gravada no YouTube, no Spotify, podcast no Spotify, manda mensagem pra mim, tá? Inclusive, neste exato momento, né, os meus horários, eles oscilam. Eu tenho apenas um horário livre agora, tá? Então, se alguém quiser entrar em contato comigo para passar por mim, tenho apenas um horário livre. Isso oscila de vez em quando. Às vezes eu tenho 2 horários livres, às vezes eu tenho 3 horários livres, às vezes eu tenho 4, 5 pessoas na fila de espera com 100% dos horários ocupados. Às vezes tem mais até, tá? Então isso realmente oscila. Depende de alta dos meus pacientes atuais, depende de desistência. Então às vezes acontece de eu ter 3 horários livres, às vezes acontece de eu ter 10 pessoas na fila de espera que optam por esperar o horário. Então oscila. Minha agenda ela oscila bastante ao longo do tempo nesse sentido. Nesse exato momento tem um horário livre. Então quem quiser passar por mim, saber o preço, manda uma mensagem para mim. Esse horário ele com certeza vai ser ocupado a qualquer momento. Com o Ricardo e o Samuel, que são psicólogos da minha clínica, eles estão com uma disponibilidade maior. Eles são psicólogos que foram contratados, treinados, orientados por mim. Não só foram, como na verdade ainda estão em treinamento, continuarão em treinamento constante. Os atendimentos são supervisionados por mim. E o preço da sessão deles é menor do que o meu. É um atendimento de excelente qualidade, com certeza, mas é um preço menor. O preço das minhas sessões é mais alto, é bem mais alto até, na verdade, do que o preço médio do Brasil, tá? Qual é o preço? O preço eu não respondo aqui, eu respondo pelo direct ou pelo WhatsApp, tá? Seja comigo ou seja com o Ricardo ou o Samuel. Pessoal, quero saber se alguém tem alguma dúvida. Inclusive, pessoal, um recado aí para vocês que fizeram parte do desafio. Nós teremos ainda um encontro gratuito em grupo no Zoom para todos que quiserem participar. Eu vou mandar o link no dia do encontro, eu vou dar mais detalhes sobre a data e o horário. Amanhã, provavelmente, eu vou postar lá no grupo, tá? Então permaneçam no grupo. Esse grupo de desafio de 7 dias, pessoal, foi para quem não sabe o que é isso, né? Eu chamei de desafio 7 dias de conexão com você. Então teve o objetivo de ajudar você a ampliar a tua conexão com você, com atividades diárias. Então eu mandei alguns áudios por dia, com uma atividade por dia durante 7 dias. Na verdade acabou virando 8 dias. E aí nós já encerramos. Teve bastante gente, a gente começou com 350 pessoas, finalizamos com umas 300, mais ou menos 290, então teve umas 50 pessoas que desistiram e saíram. Tudo bem, faz parte, né? Não é todo mundo que quer ou que consegue. Mas quem aplicou teve resultados excelentes e que eu fiquei muito feliz. Né, Claudete? E depois do desafio, algumas pessoas falaram, nossa, eu preciso de terapia, né? E é isso mesmo. E as pessoas que me acompanham, veem minhas lives, meu conteúdo, vão se dando conta de que precisam de terapia. E claro, né, pessoal, não é só terapia, eu sempre falo. A terapia não é só 50 minutos por semana. Ela é 50 minutos por semana comigo. Só que ela é 24 horas por dia, você com você. A terapia é uma atitude interna terapêutica. É eu me colocar num estado mental de que eu estou me tratando, de que eu estou em tratamento.
e que eu vou buscar aplicar o que eu converso ali com o Márcio sempre. Não com perfeição, porque perfeição não dá, mas que eu vou buscar, que eu vou tentar. E as pessoas que têm essa mentalidade, via de regra, melhoram. E não só melhoram, como até mesmo se curam de doenças que algumas pessoas consideram incuráveis, como depressão. Quantas pessoas pensam que depressão não tem cura? Pois eu afirmo que tem. Eu não estou falando de remissão, não. Estou falando de cura mesmo. Que é o quê? Os sintomas deles realmente desaparecerem. O núcleo, as raízes, as causas da depressão serem modificadas e a pessoa não ter depressão mais, a não ser que ela descuide e recaia, porque tem cura, mas não tem imunidade, né? Enfim, pessoal, o que mais? Já vou adiantar para vocês uma coisa, que na semana que vem, quarta-feira, nós não teremos live, tá? Não teremos, porque dia 20 é feriado, então eu estou optando por não fazer live e também porque nós teremos exclusivamente para as pessoas do grupo de desafio um encontro no Zoom. Então a dica não será na quarta-feira, vai ser algum outro dia da semana, não será na quarta-feira, terá a participação do Ricardo e do Samuel, eu já conversei com eles, e a gente vai conversar juntos com vocês para tirar dúvidas sobre o desafio, tá? Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Nós temos alguns minutinhos aqui para finalizar. Quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto aqui, o poder das nossas escolhas, tá? Então, para quem chegou no final, nós falamos sobre motivações inconscientes, escolhas destrutivas, escolhas construtivas, como fazer escolhas melhores, como que a gente faz escolhas melhores, buscando ficar consciente daquilo que motiva a gente a fazer as escolhas, quais são as motivações, quais são as bases que norteia a gente a cada escolha que a gente faz. Então é um exercício muito profundo e muito grande de autoobservação e de perceber, olha, eu tô escolhendo aqui, sei lá, sem querer, sem perceber, tendo um episódio de compulsão alimentar gigantesco, sendo que eu já escolhi que eu tenho 120 quilos, eu quero chegar em 70, tenho 1,60 m de altura, eu tô escolhendo comer 1 quilo de sorvete. Olha, peraí, o que está norteando essa escolha? É amor próprio? Ou é carência? É uma carência que eu estou querendo suprir? É um vazio que eu estou querendo suprir? Ou é um impulso de autodestruição? O que está norteando as minhas escolhas? Então pergunte-se a cada escolha que você fizer, a cada pequena escolha, a cada escolha grande também, o que baseia, o que norteia as minhas escolhas, tá? Então, com isso nós finalizamos, não teremos live na próxima quarta, mas só para quem está chegando agora a se situar, normalmente eu faço live toda quarta-feira, 8 horas da noite, só não vou fazer na quarta-feira da semana que vem, devido ao feriado, tá? Então, pessoal, inclusive essa live vai para o meu canal do YouTube, vai para o meu podcast no Spotify também, e é isso. Hoje eu não estou aqui no meu ambiente original, que é Ubatuba, estou em Curitiba, volto para Ubatuba sábado, e estou atendendo normalmente hoje, amanhã, sexta inclusive que é feriado, eu vou atender dia 15, dia 20 não, dia 20 é a quarta, nessa quarta já optei por não atender, enfim. Então é isso, pessoal, boa noite para vocês, e até a próxima. E parabéns para quem escolheu assistir essa live. Seja você que escolheu assistir ao vivo e está vendo inteira, ou você que está vendo gravado depois também. Parabéns por você que escolheu dedicar 1 hora do seu tempo, da sua vida, em prol da tua saúde emocional assistindo essa live. Tá? Continua me seguindo, continua me acompanhando. E se você que está vendo aí no YouTube ou no Spotify não me segue ainda, me siga no Instagram, @psicólogo Márcio Jansante. Até a próxima. Tchau, tchau.